Graça e paz, povo de Deus. Que bom ter você aqui conosco. Que bom podermos compartilhar uma palavra que vem do coração do Senhor nesse tempo tão difícil. Difícil para aqueles que precisam sair com seus corações às vezes tão apertados, na linha de frente, trabalhando em hospitais, farmácias, entre outros lugares, ambientes que precisam nutrir aí toda a população. Difícil também para você, que talvez pela primeira vez está sendo desafiado a ficar em casa, não é verdade? Por um período tão longo. Desafiador ficar no mesmo ambiente, sem poder sair. De fato, às vezes a gente pensa que está vivendo uma cena de filme, não é? Mas como nos posicionar nesse tempo? Como inclinar o meu coração, a minha mente, diante de dias tão difíceis? Momentos em que você, às vezes, dá aquela crise de ansiedade, ou de angústia, ou de medo do amanhã. Eu quero deixar uma palavra do coração de Deus para o seu. Amém? No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, o Senhor nos diz algo importante para você considerar nessa noite. Diz assim: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? Verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, Ele sabe e está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Aleluia. Queridos, a ansiedade, embora seja um mal do século, a preocupação demasiada seja algo tão alarmante nos nossos dias, principalmente no cenário em que nós estamos vivendo. Mas é algo que sempre existiu na humanidade. Não é à toa que Jesus, observando o coração ansioso do povo, observando a forma como as pessoas agiam de forma agitada, de forma preocupada, o Senhor escreve destinando essa palavra não só para aquele tempo, mas pensando em nós nos dias de hoje. E aqui nós podemos observar alguns pontos cruciais nessa palavra. Primeiro ponto que a gente pode observar é que ele nos dá uma orientação e ele nos dá um comando, uma ordem dizendo: não andeis ansiosos. E sabe o que eu considero, irmãos? Eu creio que Deus não nos pediria algo impossível de nós vivermos. Tudo que Ele nos pede é porque nós temos condições plenas para poder cumprir as suas ordenanças. E também para nós considerarmos o que diz em Mateus capítulo 11, verso 28, que é lá o Senhor nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, queridos, nós não somos super-homens, super-mulheres, não somos inerentes ou talvez imunes a toda essa angústia, situação, sofrimento, até mesmo porque a palavra do Senhor fala: no mundo tereis aflições. Mas glória a Deus pelo restante da palavra que diz: tereis aflições. Mas lembre-se que o Senhor, Ele venceu todas elas, Ele venceu o mundo. Amém? E em Mateus 11, 28 fala: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Porque no Senhor nós encontramos descanso
e alívio. Por quê, queridos? Nesse mesmo texto ele diz que o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, porque ele carrega conosco todo o peso. Ele nos alivia. Há um lugar de descanso no Senhor. Por isso, quando ele nos ordena, não andeis ansiosos, é crendo que há um lugar nele para nós alcançarmos, para nós descansarmos no Senhor e aquietarmos a nossa alma. O salmista, no número 46 de Salmos, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele continua sendo Deus, ele continua no controle de todas as coisas, ele continua tendo você e eu na palma das suas mãos. Amém? Segundo ponto que nós podemos considerar aqui, ele fala assim, homens de pequena fé. Aqui o Senhor associa a ansiedade do homem, as preocupações humanas, à falta de fé. E é verdade, queridos. Sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. E a fé é o ingrediente indispensável, imprescindível para nós alcançarmos tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Nós precisamos crer. Ele está dizendo que a falta de fé gera o abatimento, a ansiedade, a preocupação. Então, creia. Amém? Vocês se lembram daquela passagem em que Pedro pede ao Senhor que, se era de fato o Senhor, mande-me andar sobre as águas, mande eu ir ter com o Senhor do outro lado. Então, aqui Pedro começa a andar e de repente ele olha para as ondas, de repente ele olha para a tempestade e ele começa a afundar. E muitas vezes nós somos assim. Começamos com fé, começamos crendo, mas de repente a gente olha para as notícias, a gente olha para o cenário assustador e nós começamos a sucumbir em meio às ondas, em meio ao mar. Sabe, meu querido, continue olhando para Jesus. Continue olhando para as palavras que Ele liberou para as nossas vidas. Continue crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Continue crendo que Ele está no barco. As tempestades podem vir, o vento pode soprar, as ondas podem ser grandiosas, mas o barco não vai afundar. Amém? Então, tenha fé no Senhor e nas suas palavras. Terceiro ponto, ele diz aqui que quem vive preocupado, quem vive ansioso é o gentil. Ou seja, aquele que não conhece a Deus. E eu creio que você que está me vendo nesse momento, me assistindo, você crê no Senhor e nas suas palavras. Você tem o Senhor no seu coração. Por isso, você não é gentil. É o gentil que vive preocupado. Por quê? Porque ele não confia, porque ele não sabe quem é o Senhor, porque ele não descansa na soberania de Deus. Mas nós que conhecemos o Senhor podemos dizer, como diz o salmista, que a minha confiança não está em carros, não está em cavalos, não está na força do meu braço, mas está no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então, confie no Senhor. Outro ponto, o Senhor conclui esse texto dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o Senhor está dizendo aqui, tenha intimidade com o Senhor. Esteja na presença dele, busque a sua face, amém? Vá para diante do Senhor. O livro de Tiago fala, nos recomenda a apresentar todas as nossas súplicas diante do nosso Deus. Então clame ao Senhor, apresente tudo aquilo que te angustia diante dele, apresente as suas dificuldades. Talvez você hoje está vivendo uma crise financeira, uma dificuldade talvez emocional diante de todo esse caos. Eu não sei qual é a sua maior adversidade, eu não sei, talvez você esteja preocupado com algum familiar, mas apresente tudo isso diante do Senhor, amém? A palavra do Senhor nos diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? E por fim, quando aqui fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, é um outro conselho muito próprio. O que é justiça? Atos de justiça é ajudar o próximo. É abençoar aquele que precisa. Então esteja atento à necessidade do seu irmão nesses dias, amém? Para ajudá-lo com uma doação, para ajudá-lo com uma palavra, para ajudá-lo de alguma maneira, amém? Atos de justiça, isso certamente vai alegrar o seu coração e o de Deus. E eu quero fechar
com essa última consideração: tenha um coração agradecido. Quando nós agradecemos ao Senhor, quando nós aplicamos a gratidão, automaticamente nós inibimos a ação da ira, da preocupação, da ansiedade e do medo. Amém? Um coração grato atrai o favor do Senhor. Não sei como você está nesse momento, talvez angustiado, talvez preocupado, né? Não sei. Mas eu quero liberar essa palavra sobre o seu coração. Confie. Deus não perdeu o controle, meu querido. Ele continua sendo Deus. Amém? Ele governa a terra. A palavra do Senhor diz em Salmo 46 que Ele quebra o arco, despedaça a lança, faz cessar a guerra. Ele é poderoso para fazer. E Ele cuida do seu lar, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus negócios, Ele cuida das suas finanças, Ele guarda você. Amém? Que essa palavra venha gerar fé no seu coração, venha ativar a sua vida espiritual, aguçar os seus sentidos. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo por esse irmão que está me ouvindo nesse momento. Pai, que toda angústia, que todo desespero, Senhor, que todo tédio, Senhor, que tudo aquilo que rouba a paz na vida do meu irmão, eu quero declarar em nome de Jesus que seja arrancado nesse momento. Quero declarar, Espírito Santo de Deus, que a tua shalom, a paz que excede todo entendimento, venha visitar agora os corações. Pai, a tua paz não é como o mundo nos dá, diz as Escrituras. Não é a ausência, Pai, de guerra, mas é estar bem quando tudo vai mal. Eu declaro essa paz sobre o coração dos meus irmãos, esse descanso no Senhor, essa confiança de que o Senhor está cuidando de tudo e que tudo cooperará para o bem daqueles que amam ao Senhor. Visite agora os lares com cura, visite agora as pessoas, ó Pai, com libertação, com alegria, com bálsamo, e que o teu nome seja glorificado em toda essa situação. Senhor, nós declaramos que em Ti nos refugiamos, declaramos que o nosso coração descansa em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e todo o seu lar, em nome de Jesus.